Olá, galerinha do sexto ano, vamos para mais uma aula, professor Ari Cardoso. Vamos aprender mais sobre classe de palavras? Lembra da primeira aula, o estudo de língua portuguesa todo dividido? Ainda estamos na parte de morfologia. E hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Aula passada, substantivo. A aula de hoje, adjetivo. Vamos lá. Primeiro, vamos repassar as classes de palavras. Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, verbos, pronomes, conjunções, preposições, interjeições e advérbios. Não está na ordem que nós vamos estudar, tá bom? É só para vocês lembrarem o que são classes de palavras. De acordo com a função de uma palavra, ela vai ser encaixada dentro de uma dessas classes de palavras, ou classes gramaticais. Hoje vamos falar de adjetivo, mas vamos falar de substantivo e lembrar a última aula? Substantivo é a palavra que serve para dar nome aos seres, coisas, sentimentos e ações. O substantivo ele vai dar nome. E o adjetivo? O adjetivo ele vai indicar uma característica ou um estado. Então se eu pergunto assim, o que é isso? A resposta vai ser um substantivo. Como que isso chama? A resposta vai ser um substantivo. Agora, se eu perguntar como é ou como está, aí eu tenho um adjetivo. Então, em português, nós temos as palavras que vão dar nome. Por exemplo, controle. O que é isso? Controle. Controle é substantivo, porque é o nome deste objeto com que eu estou aqui na mão. Agora, preto é adjetivo. Como que ele é? Preto. Se ele tivesse estragado, aí eu falasse, ó, controle é o nome, preto, característica, estragado é o estado. Como que ele está? Estragado. Viu? Isso são adjetivos. Vamos falar de uma linguagem bem simples aí, ó, entre aspas, como é e como está. Adjetivo, esquece por aspas, não, que é a linguagem coloquial. Palavra que diz como é ou como está, adjetivo. Bom, são adjetivos palavras como bonito é adjetivo, feio também é adjetivo. Amarelo é adjetivo, cansado é adjetivo, escolar. Olha lá o ônibus, ônibus é o nome do veículo. Escolar é a característica, ele é um ônibus escolar. Bom, vou contar um caso para vocês. Quando eu aprendi, ou eu não prestei atenção, né? A professora explicou, não prestei atenção, eu achava que adjetivo era qualidade. Então, deixa eu voltar no slide aí, olha. Então, eu ia pensar o quê? Bonito é adjetivo, porque bonito é qualidade. Agora, feio não é qualidade. Viu? Então, adjetivo não é a palavra que indica qualidade. Tá? Ela vai além disso. Não esquece a minha dica. Como é e como tá. Palavra que indica como é ou como tá é adjetivo. Não vai nessa que é qualidade não, que dá errado. Eu sei porque eu passei por isso. Os adjetivos, eles podem ser, vamos aí classificar esses adjetivos, explicativos ou restritivos. Vamos entender o que significa ser restritivo e o que significa ser explicativo? Vamos para o próximo slide aí, ó. Restritivo. O que é restringir? Você já viu uma placa que às vezes tem assim, acesso restrito? Que significa que não é todo mundo que pode entrar naquele local, só um pequeno grupo de pessoas. Restritivo é a mesma coisa. É quando o adjetivo, ele se une ao substantivo para pegar um substantivo que tem um significado amplo e diminuir esse significado. Vamos ver um exemplo aí. Leite. Sua mãe fala assim, pega um copo de leite lá para a mãe. Você vai lá e pega o copo de leite e leva para ela. Mas sua mãe fala assim, pega um copo de leite morno. Não serve leite gelado, leite de temperatura normal, leite fervendo. Tem que ser um leite morno. Está vendo como que o morno, ele indica como que esse leite deve estar. E esse estado do leite separa o leite de outros, do fervendo, do gelado. Está vendo? Cor também é assim. Olha, vai lá e chama na casa. Qual casa? Chama na casa verde. Aí você já sabe que casa vermelha, azul, amarelo, você não vai chamar, você vai chamar só na verde. Viu?
Ah, Ari, mas se tiver 2 vezes, aí você tem que pôr outro adjetivo para saber, para restringir de novo. Aí vai ter, por exemplo, a verde é velha. Aí não é a verde nova, tá vendo? Então é um adjetivo que vai se unir ao substantivo. Esse substantivo tem um significado amplo e esse significado vai restringir. Esse substantivo nomeia, ele é comum, lembra da aula que nomeia seres de um determinado grupo? Ele vai determinar um monte de seres, esse substantivo, colocou o restritivo, diminuiu a possibilidade. Vamos lá. E o explicativo é quando a característica ela não faz diferença. Você só quis dar uma característica a mais, mas o significado do substantivo continua amplo. Aí imagina sua mãe e fala assim, ô filho, traz um leite branco. Ah, mãe, como assim? Você vai estranhar, não vai? Por quê? Porque não precisa. Todo leite vai ser branco. Viu? Então, o explicativo é uma informação a mais. O restritivo, ele pega o significado substantivo que é amplo, né? Lembra? Casa, pode ser um tanto de casa. Verde já é só casa verde. Velha só é casa verde e velha. Está só diminuindo. O restritivo, ele faz isso. Bom, uma adjetivação, o uso de um adjetivo, também pode ser objetivo ou subjetivo. Como assim, Ari? Vamos aprender aí. Quando eu falo subjetivo, eu estou falando de algo que tem a ver com a pessoa que fala. Pessoal. Quando eu falo objetivo, é geral. Vamos para o exemplo que você vai entender. Por exemplo, quando você fala assim, ah, aquela pessoa é bonita. Eu acho bonita. Tem alguém que acha feio, não tem? Então isso é subjetivo, porque esse adjetivo ele traz uma característica que só eu percebo, ou que só eu aplico a esse substantivo. Você pode achar feio. Bom, uma adjetivação ela pode ser objetiva também. É quando esse adjetivo ele atribui uma característica a um estado que é lógico, que todo mundo percebe. Por exemplo, o que é verde? Este quadro aqui, vou mostrar para vocês. Ó, quadro verde. Para mim é verde, para você também é verde, não é? Se alguém falar, não é azul, nós vamos falar, como assim? Azul é verde. Por quê? Todo mundo vê do mesmo jeito. Agora, e se eu falar, esse quadro aqui é bonito? Você está aí falando, nossa, feio, pequeno, lá na minha escola é branco, bem mais bonito. Por quê? Se eu falo que ele é bonito, isso é subjetivo. Eu acho bonito, você pode achar diferente. Então, para a gente resumir, ó, a adjetivação subjetiva é aquela característica, aquele estado que eu aplico ao substantivo, mas que alguém pode pensar diferente. E o objetivo é aquela caracterização, aquele estado que é geral. Tá bom? Vamos lá. Um adjetivo sempre concorda em número, ou seja, se o substantivo é singular, adjetivo é singular. Substantivo foi para o plural, o adjetivo acompanha para o plural. Substantivo foi para o feminino, o adjetivo acompanha para o feminino. Olha aí. Deixa eu voltar só o slide aqui. Ó. Menino esperto. Se for menina, o adjetivo vira esperta. Se for meninos, vira espertos. Então o adjetivo ele vai concordar com o substantivo. Tá bom? Tem adjetivo que não flexiona? Tem. Se eu falar menino inteligente, se for menina, inteligente também. Viu? Não, aí não vai para o plural. Tá certo? Mas quando for um adjetivo que vai para o plural, substantivo no plural, adjetivo no plural. Substantivo no feminino, adjetivo no feminino. Viu? Então o adjetivo ele acompanha o substantivo e concorda com ele. Bom, e flexão do adjetivo? O adjetivo ele vai para o plural, isso é flexão de número. O adjetivo ele vai para o feminino, é flexão de gênero. Mas e a flexão de grau? Que é algo aí que o pessoal confunde, né? Nós temos aí o hábito de falar, por exemplo, assim, ah, é bonitinho. Não existe bonitinho na norma culta da língua portuguesa. Porque qualidade, característica, estado, não é grande nem pequeno. Ele só é mais intenso ou menos intenso.
Então a pessoa, vou fazer aqui, ó, a pessoa é bonita. Ela é muito bonita, aumentou o grau de beleza. Ela é bonita? Ela é pouco bonita, viu? Adjetivo só varia em intensidade. Olha, ele está bem, ao estado dele, bem, muito bem, ele está pouco bem. Tá vendo? Desse jeito. Porém, a gente pode pegar essa intensidade do adjetivo e usar para comparar também. Olha o exemplo aí, ó. Observa aí no slide, deixa eu voltar, ó. Ela é esperta. Ela é muito esperta. Ser esperta é um grau. Ser muito esperta é um grau maior que isso. Vamos lá. Aí nós temos o grau comparativo. Grau comparativo é quando eu comparo dois seres, duas coisas, dois sentimentos, duas ações. Comparativo. Vamos olhar a primeira frase, ó. Pedro é mais esperto que Paulo. Pedro é esperto. Paulo também é esperto. Só que eu vou comparar a esperteza de um com a esperteza do outro. O Pedro tem essa esperteza em um grau maior que o Paulo. Então o Pedro ele é mais esperto que o Paulo. Agora vamos pensar que o Pedro é esperto, o Paulo é esperto, e a esperteza deles é igual, mesma intensidade. O tanto que o Pedro é esperto, o Paulo também é. Eu vou dizer, Pedro é tão esperto quanto Paulo. Mas vamos imaginar aí que o Pedro tivesse a esperteza em um grau mais baixo que o Paulo. Eu vou dizer que o Pedro é menos esperto que Paulo. O que eu estou fazendo? Estou falando de dois rapazes espertos e estou comparando esta característica entre eles. Tá bom? Vamos lá. O grau comparativo em que você diz que alguém ou alguma coisa é mais em uma característica ou em um estado, é superioridade. Quando você diz que é tão quanto, é igualdade. Quando você diz que é menos, inferioridade. Agora vamos lá, vamos para o outro tipo de grau. Grau superlativo. O grau superlativo, ele não serve para comparar seres. Ele serve para dizer a intensidade de uma característica ou de um estado de um ser. Aí ele pode ser relativo. O que é relativo? Quando uma característica ela é intensificada para mais ou ela é colocada para menos em relação ao grupo. Eu falo assim, Pedro é o mais esperto da turma. Pedro é muito esperto? Depende, né? Se ele estiver numa turma de pessoas espertas, ele é muito esperto. Se ele estiver numa turma de pessoas pouco espertas, ele não é tão esperto. Entenderam? Agora, Pedro é o menos esperto da turma. De novo, depende. Tá certo? Depende de que turma que é esta. Tá bom? Bom, e existe o grau superlativo absoluto. Relativo, a pessoa tem uma intensidade, uma característica, um estado, em relação a um grupo. O absoluto não. Não há relação com nada. Absoluto você só intensifica. Pedro é esperto? Não, falar que o Pedro é esperto é muito pouco. Então vou dizer que Pedro é muito esperto. Ou eu posso dizer que o Pedro é espertíssimo. Quando eu escrevo de uma maneira maior, vamos guardar isso aqui, ó. Muito esperto. Muito esperto. Eu chamo isso de analítico. Toda vez que falar que alguma coisa em gramática é analítico, é mais extenso. Agora, eu posso escrever com menos palavras? Espertíssimo. Aí é sintético. Então, absoluto, analítico, muito esperto. Sintético, espertíssimo. Tanto faz, tá? Tanto faz você dizer que o Pedro é muito esperto ou que ele é espertíssimo. De todo jeito, você está de acordo com a norma culta. Tá bom? Agora, eu posso dizer também que Pedro é pouco esperto. Vai ser a mesma coisa. Mas aí eu não tenho o sintético. Agora vamos dar uma olhada aí. Tem alguns adjetivos que a gente precisa ter muito cuidado. Ah, pessoal, o Pedro é mais grande que o Paulo.
Não existe mais grande. Ah, mas foi o que você pensou. Você pensou assim, olha, o Pedro é mais grande que o Paulo. Como é que eu vou falar isso? Eu vou falar Pedro é mais grande que Paulo? Não, você vai falar Pedro é maior. Então, quando você pensar em mais grande, é maior, que é o certo. Ah, ele é mais bom. Não, ele é melhor. Nossa, esse controle é mais bom. Não, eu pensei em mais bom. Mas eu vou escrever, eu vou falar melhor. Ah, ele é mais mal. Não, ele é pior. Ah, ele é mais menor ou mais pequeno. Tem gente que fala assim, né? É mais pequeno, não, ele é menor. E tem gente que fala mais maior de grande. Aposto que você conhece alguém que fala assim. Ah, você não fala assim não. Tá. Então, se eu quero dizer que é mais grande, uma coisa mais grande que a outra, eu não digo mais grande, eu digo que é maior. Tá? Agora, se eu quiser dizer assim, é muito grande, máximo, muito bom, ótimo, muito mal, péssimo, muito pequeno, mínimo. Tá bom? Cuidado, hein? Agora, tem como usar mais grande? Tem. Você só pode usar mais grande, ó. Acompanha aí. Se estiver na TV, assista ao reprise se você não lembrar. Se estiver no YouTube, você volta o vídeo. No que o Ari Cardoso vai falar agora. Eu posso dizer assim, o Ari Cardoso é mais grande que careca. Qual que é a diferença? Grande e careca são duas características do Ari Cardoso. Aí eu posso, se eu quiser comparar a característica de ser grande com outra característica, aí eu posso dizer que é mais grande. Minha casa é mais grande que confortável. Aí pode. Agora, eu nunca posso falar que uma coisa é mais grande que outra. Que uma pessoa é mais grande que outra. Tá bom? Esquece não, hein? Não lembrou? Assista ao reprise, anote isso aí. Vai lá no YouTube, acessa, volta para o vídeo para entender. Então depois fala assim, o Ari falou que tem mais grande. Tem neste caso. Mais grande que confortável. Aí pode. Bom, ele é mais bom que inteligente. Olha aí. Mais bom que inteligente. Eu não estou comparando uma pessoa com outra. Essa pessoa, esse ele aí, ele é bom e ele é inteligente. Só que a bondade é mais que a inteligência. Pedro é mais grande que forte. O Pedro é grande e o Pedro é forte. E ele é mais grande que forte. Duas características. Está anotadinho aí, agora você não esquece. Agora, nós temos mania, né, de falar. É uma característica da fala de Minas Gerais. Falar, é bonitinho, é mansinho, é quietinho, é espertinho. Não existe. Ah, mas como que eu falo que o gato é mansinho? Você quer dizer que ele é muito manso? Diga, o gato é muito manso? O gato é mansíssimo e não mansinho. Tá bom? Resumo. Substantivo diz o que é, adjetivo diz como é ou como está. Bom, gente, por mais difícil que esteja, a gente precisa continuar se cuidando e com a nossa colaboração, com o nosso cuidado, nós vamos sair desse momento e vamos sair bem. Tá bom? Eu tenho fé nisso, espero que vocês também tenham. Então, meus queridos, próxima segunda, estou aqui novamente para mais uma aula de português e eu espero que você esteja aí também para assistir essa aula. Tá bom? Conto com você segunda-feira que vem. Tá bom? Até mais. Fiquem com Deus.